Obrigada, Marconi. Então, gente, podemos começar? Vamos retornar de onde paramos? Quais são os requisitos para a celebração do acordo de leniência? A pessoa jurídica tem que ser a primeira a se manifestar sobre o interesse de cooperar. Então, é um dos requisitos, ele é cumulativo. O interesse de fazer o acordo de leniência tem que partir da empresa que cometeu o ilícito. A pessoa jurídica tem que cessar completamente o envolvimento dela com a infração. Ela tem que admitir a sua participação no ilícito. Então, ela já tem ciência de que ela vai ter que admitir o erro. E ainda, ela tem que comparecer sob suas expensas sempre que for solicitada pelo órgão que está fazendo o acordo de leniência com ela. Ok? Outro ponto que eu não pus aqui, mas que é importante, a empresa poderá desistir do acordo de leniência, se ela achar, antes do julgamento, ela pode desistir. Quais as consequências da assinatura quais são os resultados, né, dessa assinatura? A empresa fica isenta da publicação da decisão condenatória, porque uma das condenações é que ela publique, a própria empresa que cometeu o ato ilícito, publique em jornal de grande circulação durante 30 dias, vocês sabem que isso é caríssimo, né? A ementa do julgamento, onde ela foi condenada, certo? Então, havendo o acordo de leniência, ela poderá ficar isenta dessa publicação. O valor da multa pode reduzir até 2/3. Então, se a gente pensar que o valor da multa pode chegar a 20% do rendimento lucro da empresa, do bruto, então, é uma boa redução aí. E aí, quais são as causas que poderão ocorrer? Ela fica proibida de receber benefícios da administração pública, né? Quem que falou aí da desoneração, o rapaz saiu. Desonerações, essas coisas, benefícios, né, fiscais, ela fica proibida. Fica obrigada a reparar o dano. O dano tem que reparar no valor integral. Não há possibilidade de não reparar. E os benefícios do acordo se estendem ao grupo econômico. Isso é importante. Então, todo o grupo econômico acaba se beneficiando. Se houver o descumprimento do acordo, a pessoa jurídica fica impedida de celebrar novo acordo por 3 anos. Então, não dá para celebrar outro acordo. Contados do conhecimento da administração pública do referido descumprimento. Então, os 3 anos é do momento que a administração pública tomou conhecimento do descumprimento. Então, quando eu falei assim, tem algumas empresas que ainda que deixaram de cumprir, de pagar a multa, elas ficarão a partir dessa data, quando a administração pública toma conhecimento. Então, aqui, de novo, é um modelo copiado, né, para facilitar, para a gente pensar rápido. É a mesma coisa, é só para pensar rápido. A isenção, de novo, a redução, a isenção de receber incentivos, e aqui os requisitos para fazer. Eu só utilizei esse modelo porque está um modelo bonitinho, a gente acaba aprendendo pela beleza, pelas imagens. A simbologia ajuda a gente a memorizar. Tá? E aqui eu peguei esses modelos do Pacto Global, só para a gente ter uma ideia de como que é o acordo. Os modelos já existem prontos, por isso eu peguei esse modelo que foi feito aqui. Então, vejam, um acordo de leniência para atos de corrupção. A aplicação. Aplica-se a quê? Aos atos lesivos à administração pública, brasileira ou estrangeira. E também em licitações. Outro ponto, quem é o órgão responsável? A autoridade máxima do órgão. Quem pode fazer? Somente pessoas jurídicas podem fazer acordo de leniência. Não pode ser feito pessoa física. Publicidade para outros países, somente por meio do waiver. É aquele pedido de dispensa,
Por causa da publicação. Lembra que eu falei que você tem que publicar a ementa da condenação? Então, se o crime foi cometido contra um órgão estrangeiro, tem que publicar. Para não publicar, tenho que pedir essa dispensa. Efeitos civis, redução da pena até 2/3, exclusão da pena de publicação da condenação e exclusão da reparação judicial. Mas o leniente, aqui eu acho que faltou o pedaço, vocês podem completar. Ele deve, eu acho que eu apaguei sem ver, ele deve reparar o dano de forma integral. O dano tem que ser reparado. Tá? Não tem redução para o dano. É nos efeitos civis. Tá? Eu acho que eu apaguei, não vi e mandei para o doutor Gilberto assim. No meu está correto, mas aqui eu estou vendo que não está. Efeitos penais não se aplica. Por quê? O efeito penal vai ser no âmbito judicial. Ok? Outros benefícios. Estende esses benefícios às empresas do mesmo grupo. Cooperação. Ele tem que facilitar e identificar os demais envolvidos. E os requisitos. Ser o primeiro a noticiar a infração, para poder ter o direito ao acordo de leniência. Quem homologa esse acordo? O próprio órgão responsável. Ou, quando for delegado, no caso, por exemplo, aqui, que nós falamos do Estado de São Paulo, no caso do Executivo, delega para a Controladoria. Não é isso que a gente falou? O plus não se aplica. Negativa, não importa em reconhecimento de prática de ato ilícito. Então, não caracteriza esse reconhecimento, porque foi feito o acordo. Okay? E o compliance, para que serve no acordo de leniência? Por que precisa fazer compliance as empresas privadas? Aqui, o olhar da empresa privada. Mas a empresa pública, quando a gente pensa nos consórcios. E o próprio órgão público, se a gente pensar nos crimes cometidos dentro da administração. Dos ilícitos, perdão. Oi. Peraí, pode atenuar as penas, no caso compliance. Quem é o órgão que faz o acordo de leniência? Quem é o responsável, que homologa? É o próprio órgão responsável. Tem que ser aquele órgão que estabeleceu o acordo. Entendeu? O presidente, por exemplo, eu falei lá que no decreto aqui do Estado de São Paulo, o decreto estabeleceu quem é a pessoa. Falou, é a corregedoria, ou é o Procurador-Geral da República. Então, se no âmbito da administração direta executiva, vai ser esses dois órgãos, Procuradoria e Corregedoria. Quem as pessoas? O procurador e o corregedor, ok? Na prefeitura do município de São Paulo, município de São Paulo, o próprio executivo estabeleceu quem seria a controladoria, ok? Vamos pensar, e aqui no TCE, quem seria? O presidente do TCE. Entendeu? Ou seja, o presidente do próprio órgão. Isso, exatamente. Exatamente. A empresa privada, ela precisa demonstrar que ela cometeu o ilícito. Ela tem, para poder fazer o acordo, ela tem que ser a primeira a demonstrar o interesse. Aí começa-se o processo. A partir do processo, o acordo é estabelecido. Fica comprovado mesmo que houve o ilícito, ela contribui, ela apresenta provas, ela indica outras pessoas que estavam envolvidas, sejam públicas ou privadas, ela colabora. É uma colaboração, a delação premiada no administrativo, entendeu? Então, colabora. Então, esse acordo é assinado por esse órgão. Homologar no sentido de homologar mesmo o documento, dar validade ao documento. Ok? Fechar as assinaturas. O acordo de leniência é para infrações contra a ordem econômica. Esse acordo de leniência existe no CAD, tá? Por conta da lei 12.529. Então, quem o faz? A Superintendência Geral do CAD. Quem pode fazer no CAD esses acordos? Pessoa física e jurídica. A publicidade acontece pelo mesmo meio de antes, pelo waiver, se for estrangeiros, né, para outros países. Os efeitos civis, extinção da punição, da ação punitiva,
ou redução da penalidade. E não exclui a reparação das vítimas. Aqui nos crimes de concorrência, tá? Os crimes contra a ordem pública, econômica, perdão. Os efeitos penais, extinção da punibilidade de crimes contra a ordem econômica e crimes previstos da lei de licitação e da associação criminosa. Okay? Outros benefícios, estende-se também ao mesmo grupo, a cooperação é levada em consideração, os requisitos também tem que ser o primeiro, ou seja, quem tem que ser o primeiro a denunciar? Aquele que cometeu o ilícito. No caso aqui, no acordo de leniência, de acordo com a lei 12.846, somente a pessoa pública. No caso da lei 12.529, pode ser pessoa pública, pode ser pessoa privada. Então, quem que pode, quais são os requisitos? Tanto a pessoa pública como a privada, demonstrar o interesse em fazer o acordo de leniência. Aquele que cometeu o ilícito é quem tem que demonstrar o interesse. Ok? O processo ele pode ser provocado ou ele pode ser iniciado de ofício, mas o acordo de leniência tem que ser o interesse daquele que cometeu o ilícito. Ficou claro? Não esqueçam disso. Tá. Quem homologa aqui? Olha aí, Araújo. Quem vai homologar esse acordo de leniência dos crimes contra a ordem econômica? O CAD. Veja, não é aqui, foge de toda a estrutura da lei que nós estamos falando. Eu trouxe justamente para a gente ver os paralelos. A nossa lei foco aqui é a lei 12.846. Aqui nós estamos falando assim, está vendo? Outros mecanismos existem. Vejam a situação do CAD, ok? Dos crimes econômicos. Plus, há possibilidade de noticiar outras infrações e obter benefícios. Outros crimes, outros ilícitos. Negativa, informações repassadas não poderão ser consideradas como confissão, nem como reconhecimento da licitude. É aquelas informações que você vai contar para fazer o contexto. Elas não podem ter essa validade. E compliance. Esse documento aqui, do Pacto Global, ele é de 2015, mas já existe o compliance no CAD. Tá? Então, não está em fase de análise, já está concluído. Eu não alterei aqui, porque essa é uma planilha feita que eu copiei, então não posso alterar. Tá? E no caso de delação premiada? São os crimes praticados por organizações criminosas. A lei da delação premiada. Quem pode fazer o acordo? A polícia ou o Ministério Público? Publicidade para outros países. Países que possuem acordos de cooperação com o Brasil, que têm os tratados, né? Países com quem o Brasil tem tratado. Efeitos civis não se aplica, porque aqui são crimes, né? Crime é Código Penal. Efeitos penais, perdão judicial ou redução da pena. Substituição da pena de prisão por restritiva de direito e não ser denunciado. Por isso, vocês estão vendo aí muitas pessoas que cometeram corrupções indo cumprir a pena domiciliar. Tá? Nesse sentido. Outros benefícios. Medidas de proteção, manutenção do anonimato, cumprimento da pena em regime diferenciado. Vocês viram aí o Joesley pedindo proteção? Porque sofreu ameaças, né? Depois das denúncias. Então, é obrigado a oferecer essa proteção para ele. É um direito legal. Não é porque ele é bonzinho, é porque ele sofreu ameaças. Pessoas que ele delatou o ameaçaram, né, de morte. Cooperação, a identificação dos demais envolvidos, revelação sobre a organização, prevenções de ações criminosas, recuperação de valores obtidos e localização das vítimas, se houver. Essa parte da cooperação, da delação, é importante porque é nessa parte que se consegue recuperar o dinheiro. Então, vejam, o acordo de leniência
aqui é delação premiada, mas o acordo de leniência, que é o nosso foco, ele é para suavizar mesmo a pena. Porque eu tenho um objetivo maior, resgatar o que foi retirado. Entendeu? O bem maior que eu estou querendo preservar e defender é o patrimônio público. Entendeu a diferença? É por isso que tem a lei da delação premiada, a ideia é a mesma. Eu quero de volta o que foi tirado. Certo? Quais são os requisitos? Colaboração voluntária e efetiva para a redução da pena ou substituição. Para o não oferecimento da denúncia, o delator não pode ser líder da organização criminosa. Então, se for o líder, não dá para fazer a delação premiada. Por lógico, né, gente? Né? Pela lógica. Mas, até agora, nós não descobrimos quem é o líder, né? Porque, cada hora, alguém é o líder. E aí, todo mundo consegue fazer a delação premiada. Se eu consigo provar que eu não sou o líder, eu posso. Quem homologa esse acordo, essa delação? O juiz de direito. Tem que ser judicial aqui. Qual é o plus? Caso realizado após a sentença, a pena pode ser reduzida. E garante a progressão de regime. Negativa. As provas produzidas não poderão ser utilizadas em desfavor do colaborador. Por quê? Porque não faz sentido eu contar o crime e depois ele dizer, então, agora eu vou lhe apenar mais forte. Né? Senão, eu não conto. Eu fico guardando o meu segredo para toda a vida. E compliance não se aplica. Por que eu estou trazendo essas diferenças? Para vocês perceberem, delação premiada é uma coisa, os crimes contra a ordem econômica é outra, e os crimes de improbidade administrativa e aqueles ilícitos que a 12846, a lei anticorrupção, caracteriza, é outra coisa. Ok? A lei 12846, ela vai fazer o papel dela no âmbito administrativo. Havendo a extensão do ilícito, havendo uma extensão para ele se tornar um ilícito que precisa de reparação civil, vai o judiciário. Se a extensão disso virou um crime, vai para o judiciário. Ok? Então, o acordo de leniência é no âmbito administrativo, não passa disso. Mas aí a gente vê as coisas passando, né? Eu estou dizendo isso porque, assim, quando a gente pensa na empresa do Joesley Batista, a JBS, ela fez acordo de leniência, não é assim? E ele fez delação premiada. Mas são duas coisas distintas, trabalhando lado a lado. Lembra que, quando nós estudamos a questão da lei da improbidade, nós pensamos assim? Tem 3 graus, administrativo, civil e penal. Okay? E como que acontece aqui o PAR, o processo administrativo? A autoridade do órgão, ele poderá agir de ofício ou por provocação, ou seja, há uma denúncia, alguém conta, né? Alguém vai trazer a informação. Cabe à autoridade máxima de cada órgão, e aí vai ser regulamentado, alguns estados já regulamentaram, no âmbito federal já está regulamentado. A competência para instaurar e julgar o processo administrativo pode ser delegada, né? E o prazo é de 30 dias para que possa a vítima ou o acusado possa apresentar a sua defesa. Com o julgamento, a pessoa jurídica poderá ser condenada a pagar a multa e sofrer as sanções, inclusive a desconsideração da personalidade jurídica e a inscrição na dívida. Isso é importante, eu vou frisar novamente. A desconsideração da personalidade jurídica é uma situação um pouco complicada de acontecer, precisa ser um caso muito, muito mais grave. Nós vimos aí que, em nenhum momento até agora, nessas operações da Lava Jato, não houve ainda uma desconsideração da personalidade jurídica, porque afeta a função social da empresa. Né? Pensando aí no serviço social que as empresas fazem, de oferecer trabalho para as pessoas. Talvez, no momento que nós estejamos mais equilibrados de economia, que a economia esteja andando bem, talvez isso possa vir a acontecer. Mas, com o índice de desemprego que estamos, nenhum juiz vai querer fazer isso.
A autoridade vai designar uma comissão, vai ser criada uma comissão, e essa parte de processo eu acho que é fácil para vocês, administrativo, né? Que vocês conhecem bem. O ente público, a pedido da comissão, por meio do seu setor jurídico, poderá tomar medidas judiciais, ou seja, há a possibilidade de chamar aí as procuradorias, o Ministério Público, os tribunais de conta, os TCEs e os TCMs, quando houver necessidade. Ou seja, haver integração no trabalho, a parceria dos órgãos que fazem esse trabalho de fiscalização, de controle do serviço público. E esse processo precisa ser realizado, em regra, em 180 dias. Precisa começar a fazer a instauração, instrução e julgamento até 180 dias. E depois poderá ser prorrogado. Não tem prazo de prorrogação. Normalmente, pela praxe, é o mesmo prazo que é dado para o trabalho. Mas vejam, vou fazer a ressalva. A ideia do acordo de leniência é que haja uma agilidade. Então, 180 dias são 6 meses. Se não conseguir apurar em 6 meses, precisa ser uma situação muito grave para poder avançar. Senão, é melhor encerrar logo, porque senão vai perder o resultado, né? E aí o Ministério Público poderá também ser convocado para os demais delitos. E aí eu quero entrar, a gente respira e entra agora mais na parte de compliance, na parte mais efetiva, né? Para tratar do compliance aqui, como da harmonia das regras com a gestão pública. Por que o compliance no ambiente público? Pela manhã, eu lembrei que, se nós pensássemos somente no artigo 37, nós estaríamos, se fizéssemos exatamente aquilo que o 37 orienta, nós já estaríamos em compliance, ou agindo com integridade. O ponto é que ainda continuamos, seja do lado privado, seja do lado público, agindo em ordem contrária ao 37. Então, é preciso, pensando em compliance, haver harmonia das regras da gestão pública. E harmonia com a legislação infraconstitucional, que afeta o profissional e também o órgão público. Essa é a ideia do compliance. Está em conformidade lá nos primeiros slides que nós trabalhamos. Está em conformidade com leis, regulamentos internos e externos. E aí, colocar em prática o programa de compliance, que deve ser efetivo, e não aquele de gaveta. Aí, eu coloquei esse slide aqui, sabendo que todos vocês sabem os papéis de cada um. Mas é para lembrar um ponto. Todos nós sabemos essas coisas que eu escrevi aqui. Quem cria lei, quem cumpre, quem executa, quem aplica, quem pressiona. Muitas vezes, as nossas leis ficam obsoletas, inclusive de regulamentos. Nós temos aí, por exemplo, leis que ainda falam em datilografia, não tem? Na carta, nós estamos ainda já na fase do WhatsApp, nem falamos mais em e-mail, né? Então, quando a gente faz um compliance bem feito, a gente consegue detectar esse tipo de coisa, inclusive. As deficiências na própria legislação. E poder adequar. Poder buscar essa adequação. Então, o compliance também tem esse papel de verificar esses pontos. Ok? E aí, como que a gente pode pensar na gestão do compliance? O comportamento do gestor tem que ser probo. É um modelo. É o Tony from the top, que é o modelo é o exemplo, né? O exemplo. Quem é o exemplo? É a alta direção e, no caso já do programa da área, é o próprio profissional de compliance, que se chama Compliance Officer, e que aqui poderia ser o diretor de integridade, né? A gente falando de outra linguagem. Tem que haver autonomia e independência.
Se não há autonomia, se não há independência, não tem compliance. O órgão, o TCE, ele funciona bem porque tem independência. Não está atrelado a outro órgão, no sentido de obediência. Essa independência faz a diferença no trabalho de vocês. Poder tomar as medidas coerentes, poder punir, isso tudo faz a diferença. A gestão do programa, o programa de compliance, tem que haver gestão. Continuamente tem que haver gestão. Tem que haver planejamento para criar a área e tem que haver planejamento para o programa. Tem que ter o desenvolvimento, tem que ter o acompanhamento, tem que ter a apuração dos ilícitos e tem que ter punição. É uma cadeia de atos, de medidas, de ações que vão fazer a diferença. É um conjunto de ações. O compliance é um conjunto de ações, de mecanismos, de ferramentas, como vocês queiram falar. Mas é um conjunto. Porque não dá para ser uma ação só, porque não se atinge. E tudo é organizado, não é desconectado. Há sempre um trabalho de integração. A comunicação precisa ser transparente. Tem que haver transparência na comunicação. Se não há transparência, não tem como resolver, acontecer compliance. Precisa ter transparência. Tem que haver o engajamento na prevenção dos ilícitos. Tem que haver engajamento. Ou seja, tenho que tocar as pessoas. Eu tenho que estimular as pessoas a fazerem essa diferença. A começarem a ter gestos mais probos. Dos mais simples aos maiores. A discussão tem que ser proativa sobre a atuação e gestão pública. Quero dizer, esse tema precisa existir o tempo inteiro. E é com treinamento que a gente faz isso. É conhecendo o nosso trabalho. A avaliação de riscos, investigação e controles. Então, tem que haver avaliação de riscos, investigação e controles dos atos e da conduta, da discricionariedade. Porque, muitas vezes, o nosso trabalho tem o espaço da discricionariedade, não é? E isso abre a porta, o portão e a porteira para se fazer aquilo que quer e bem entende. Quando a gente pensa no agente político, essa porta é muito larga para ele fazer essa discricionariedade. E o que precisa fazer é, assim, dar o limite. Quando a gente fala do foro privilegiado, é estabelecer um limite. A porta só vai até aqui, ó, tem o portal. Tem que haver portal na nossa história. Senão a gente se perde. Não existe a liberdade total e absoluta como as pessoas, quando a gente é jovem, adolescente, pensa, né? Só que, às vezes, a gente esquece disso. E quer ter esse pensamento a vida inteira. Não tem como. O Compliance Office. A Instrução Normativa 1 de 2016 era uma referência para esse assunto, porque ela vai dispor, ela vai sugerir que sejam criados comitês de governança, riscos e controles. Vejam, eu vou fazer uma ressalva aqui. Eu trouxe já exatamente por isso. O ideal não é a gente criar somente um comitê de governança, riscos e controles. O ideal seria criar o comitê de integridade. A ideia aqui da CGU é muito do sentido do trabalho dela, do que eles fazem. Como alguns poderiam dizer, poderemos criar a gestão de auditoria, de compliance, de integridade, em razão do trabalho. Mas não. Aqui, eu sugiro, na esfera pública, dê um nome só à coisa. Integridade envolve comitê de governança, risco e controle. Já envolve. Então, assim, eu acho aqui uma redundância. Então, eu trouxe justamente para dizer, pode fazer assim? Pode, claro. Mas o melhor é criar a área de integridade. E, na área de integridade, tratar desses temas.
Eu acho muito mais rico a ideia do que falar somente nesse ponto. Mas, claro, essa é a opinião de uma cidadã. O órgão que vai criar é quem tem que estabelecer como vai chamar a área. Então, essa instrução ela vai dispor sobre essas questões. E vai trazer uma coisa que eu acho que vocês conhecem muito, que é a questão da linha de defesa. Né? A pessoa de auditoria conhece essa linguagem. E também a política de gestão e risco nos órgãos públicos. Tudo isso está dentro de integridade. Então, pode ser tratado como a área de integridade. Ok? E aí, eu queria pensar assim, quais são os benefícios decorrentes da cultura de integridade? Eu coloquei empresarial aqui, porque aqui vale para qualquer coisa. Empresarial, leia da administração pública. Porque vale para os dois. O benefício da cultura de integridade primeiro, estar em conformidade com as leis, efetivamente. É aquilo que o Luiz chamou a atenção. Temos muitas leis, mas não aplicamos. Então, precisa ser aplicado. Eu preciso estar em conformidade. Segundo, é segurança na gestão. A gestão se torna mais segura, porque os atos são todos conhecidos, todo mundo trabalha alinhado. Valorização do trabalho. Também foi o Luiz que falou a questão do trabalho. Você se sente mais valorizado, porque você se sente reconhecido, tem treinamento, tem incentivo à capacitação. Então, isso favorece. Melhora o relacionamento com os stakeholders, ou seja, quando eu for fazer minhas contratações, minhas compras, as licitações, eu tenho mais segurança na conversa. Eu sei me conduzir para evitar entrar em propostas ilícitas. Então, gera um resultado melhor. Valorização da marca e da imagem. Todo órgão que preza pela probidade, ele é muito bem respeitado. Quando a gente pensa no TCE São Paulo, a gente sabe que é um órgão respeitado. Ninguém fica ouvindo que houve escândalo no TCE São Paulo. Não há. Então, assim, há um resultado nisso, há um resultado positivo nisso. Porque resgatar uma imagem que foi danificada dá trabalho, não é? Quando a gente pensa no TCE do Rio de Janeiro, é um sofrimento pensar no que aconteceu com eles, para resgatar a imagem. Por quê? Porque as pessoas vão começar a ficar com o pezinho atrás do que está acontecendo. Não é? O ambiente do trabalho, então, fica equilibrado. Todo mundo trabalha bem. A produção melhora. E existe motivação e produtividade dos colaboradores. É o que o Luiz falou, não dá para levar o serviço para casa e não ser reconhecido. E sofrer assédios, e sofrer abuso de poder, abuso de autoridade. Então, essas coisas interferem no resultado. E a cultura de integridade vai trabalhar esses pontos. Redução de custos financeiros. Processos trabalhistas geram altos custos mesmo para a administração pública. Tem vários processos, principalmente de empresas públicas, né? Mais comum, quero dizer. Menos de servidores e mais de empregados públicos. Tem muito. Por quê? Porque não atende, porque extrapolou o serviço. E redução de processos judiciais como um todo. Danos morais, litigações, ilícitos, os ilícitos mesmo, né? Sejam criminais, sejam civis, porque existem muitos. Então, aqui, o último, eu deixo para pergunta para você. Qual é o benefício que vai ocorrer com a criação do compliance no seu órgão, onde você trabalha? O que você acha que poderia ser criado? Qual o benefício que poderia trazer? Então, é uma pergunta para vocês pensarem, porque nós estamos falando sobre o tema. Não precisa responder, é para pensar. E aí, adentramos um pouco sobre o programa. Os elementos que compõem o programa de compliance. Qual é o resultado aqui? Quando nós atingirmos esse estágio de ter compliance no ambiente público,
nós vamos ter probidade administrativa no sentido verdadeiro da ideia de integridade. E isso é ética, é boa-fé e é vivência. Esses resultados só podem acontecer assim. É uma conexão. Eu faço, eu executo e eu vivencio. Eu aplico aquilo que eu estou dizendo. Isso sempre vai dar um resultado bom. Sempre. Vai ter um ótimo retorno. Ok? E aqui eu trouxe alguns elementos de um programa de compliance. Os pilares da governança. Por que trouxe os pilares da governança antes de falar dos pilares do próprio compliance? Porque a característica do órgão, o objetivo do órgão, precisa estar alinhado com a ideia do compliance. Todas as empresas e todos os órgãos públicos, eles têm um fim lícito e do bem. Mas, muitas vezes, a administração, a gestão, desvia esta ideia. Então, para a gente lembrar, os pilares da governança boa têm justiça. E essa justiça inclui as minorias. Então, todo mundo é muito bem tratado, é muito respeitado. Do diretor, do presidente, à pessoa que faz a limpeza do órgão. Isso é justiça dentro de um órgão. E é gestão com eficácia. A transparência, tanto internamente, como para os seus stakeholders, como também para a sociedade. Quando há uma boa transparência, uma boa comunicação, esta governança está se saindo bem. Não vai ter problema. Eu estou falando da parte boa. Quando vocês perceberem a parte ruim, logo, essa gestão tem algum problema. Está faltando alguma coisa, no sentido de ser mais eficaz. Né? Prestação de contas é uma parte que vocês cuidam, não é isso? É assunto de vocês. Prestação de contas. Então, ela tem que ser íntegra e de fácil acesso e averiguação para todos. Se não é, tem alguma coisa errada. No mínimo, não está sabendo demonstrar, fazer correto a demonstração. E desenvolvimento de conformidade, ou seja, o compliance. É o desenvolvimento do programa. É a própria governança que pede a integridade, que pede a ideia de criar a área. Ela reconhece a necessidade dessa área, porque vai trazer benefícios para o órgão, para a entidade como um todo. Ok? E aí, aqui sim, os princípios magnos da probidade. São 3 princípios da probidade administrativa, que são os 3 princípios da integridade, que são os 3 princípios do compliance. Esses são os princípios do compliance. Prevenir, número 1. É preciso prevenir. Vejam que o que eu quero é manter a integridade, fazer a integridade, que ela ocorra. Então, esse é o primeiro princípio, prevenção. Não deixar que ocorra o ilícito. Quando ocorre o ilícito, nós já estamos na segunda fase da detecção. Eu verifico, eu investigo, eu me utilizo das áreas para descobrir os ilícitos. E aqui entra um papel muito importante de vocês, que é um papel de investigação, de fiscalização, que vocês conhecem bem. Né? Então, eu me utilizo dessas informações para verificar onde estão os erros, onde estão as raízes dos ilícitos, e aí poder remediar. Leia remediar no sentido de corrigir e no sentido de apurar, das responsabilizações. Então, eu tenho que corrigir. Tem coisa que é só corrigir, não é? É correção. E tem coisa que a gente precisa fazer a responsabilização. Apurar e punir. Ok? Então, quando a gente está falando assim, a gente percebe de cara que
integridade não é para ficar guardada na gaveta. Se nós queremos fazer integridade, ele tem que ser feito de uma forma dinâmica, e seja permanente. Para quando vocês se aposentarem, vocês virem aqui visitar o TCE e dizer, ele continua ótimo. Né? Eu amei trabalhar aqui, foi ótimo. A gente encontra, às vezes, funcionários que falam, né? Eu trabalhei muito, quando você fala assim, tal órgão, eu falei, eu trabalhei naquele órgão, era ótimo. A gente encontra isso. São pessoas que tiveram boas experiências. Do mesmo jeito, a gente encontra pessoas que falam carinhosamente de empresas que trabalharam e falam mal de outras onde trabalharam. Meu Deus, eu não sei como eu consegui sobreviver ali. Então, quando a gente fala bem da empresa, é maravilhoso. Quando a gente fala bem do local de trabalho, é muito bom, é saudável. É muito saudável. E quando eu estou pensando aqui no código, no programa de integridade, quando eu penso no TCE, não é apenas para o TCE. É porque vocês são multiplicadores. Né? Como vocês atendem todo o Estado, é fazer o papel de estimular que aqueles que vocês acompanham também possuam os seus programas de integridade. É apoiar, dar força para que eles façam. Explicar, esclarecer, contribuir, fazer treinamentos para que eles possam realmente atingir os objetivos. E vamos então para os pilares do programa de compliance. O apoio da alta direção. Tem que haver apoio da alta direção. Porque, senão, o programa mina. Né? Se não tem alta direção participando, o programa mina. Mas, no setor público, nós temos um ponto que eu quero que vocês reflitam junto comigo. A alta direção troca, não é? Com uma frequência diferente do setor privado. Né? Se a gente pensa na administração direta, pelo menos de 4 em 4 anos. Se a gente pensa em secretarias, às vezes muda até em 2, né? Ou, dependendo de uma situação, muda até em menos tempo. De ano em ano, não é isso? Até de ano em ano. Aqui, o presidente de ano em ano, não é isso? Então, é necessário ter o apoio daquele do momento, adequando a ideia, né? E se o próximo que vier minar a ideia? Resistam. Resistam. Porque é necessário para todo o órgão. Estou refletindo isso com vocês para vocês multiplicarem aqueles que vocês estimularem a fazer o programa de compliance. Porque aqui eu acho fácil de acontecer o programa de compliance. Mas em algumas prefeituras, em algumas câmaras, não é? Que a gente pensa muito distante daqui, é um pouco desafiante. Principalmente porque a gente está longe. Né? Não tem o olhar perto. Então, esse é um ponto. Gestão responsável. Não dá para o programa de compliance ser colocado no puxadinho da área de auditores. Sabe? Porque os auditores já têm muito trabalho. Não, mas não é a mesma coisa? Não é parecido? Não é a mesma coisa? Não é parecido. São coisas que trabalham juntas, mas não é parecido. O que nós estamos estudando aqui, que compliance e que integridade é uma coisa ampla. E a auditoria, ela é específica, não é assim? Ou eu estou dizendo algo errado? Ela tem que adentrar na questão. O compliance não, ele vai por fora. Ele quer abarcar todas as áreas. Ele quer todo mundo de forma íntegra. Ele se utiliza das informações do auditor. Ele se utiliza das informações do jurídico, do tributário, do RH, para ele ver onde estão presentes ali os riscos e poder corrigir. Certo? Então, não é a mesma coisa. Então, tem que ter gestão. E tem que ter análise de riscos para fazer o programa de compliance. Riscos grandes, pequenos e médios. Todos os riscos. Claro que nós vamos dar foco nos riscos maiores.
Mas nunca esqueçam que existe risco que é pequeno e que se transforma a bolha de neve. E tem que haver o monitoramento contínuo. Por que o monitoramento contínuo? Porque as culturas mudam. Porque a ética muda. Então, a gente precisa atualizar. Senão, nós vamos ter várias leis que não funcionam. Várias leis, eu quero dizer vários regramentos, né? Várias normativas no programa de compliance, mas que já estão ultrapassadas, que não é mais nem o ponto da discussão. Ok? E essa implementação do programa de compliance é muito importante, por quê? Porque quando a gente pensa na Lei 12.846, há uma proposição, não é uma imposição, é uma proposição que as empresas privadas possuam um programa de compliance. Então, como que eu exijo se eu não tenho? Tudo bem que não é uma exigência impositiva, mas é uma situação que a lei demonstrou que corrobora para diminuir os ilícitos. Então, faz sentido também a administração pública ter. Inclusive para detectar situações de risco nessa relação com o setor privado, na relação entre administração pública e administração pública. Então, faz sentido. Então, as consequências, as relações serão mais seguras. E todo mundo ganha. Não é isso? Há um ganha-ganha aqui. E aí eu vou adiantar aqui para as prevenções dos riscos que podem ocorrer. Nós sabemos que riscos, esse empresarial que está escrito aqui, não é empresarial de empresa, não. É de negócio. O serviço que é prestado. Então, os riscos fazem parte de qualquer negócio, de qualquer situação, de qualquer empresa, de qualquer órgão público, fazem parte. E eles podem ocorrer e trazer oportunidades e prejuízos, porque faz parte de qualquer negócio. Então, gerir esse risco e identificar as consequências é importante para o melhoramento, para o aprimoramento do desenvolvimento do trabalho do órgão. Identificar e avaliar impactos de riscos. E exponenciar as oportunidades, ou seja, fazer negócios melhores, estabelecer melhores relacionamentos com aqueles que contratam, com aqueles que se relacionam, com o administrado, com os contratantes aí. E isso ocorre se a gente começar a monitorar os pontos polêmicos. Então, quando eu penso numa relação Estado, administração pública e particular, eu penso no risco das licitações. É um risco bem visível, que a gente pode perceber. Então, os riscos podem ser gerenciais, operacionais, de controles internos, de desenvolvimento e de projetos de melhorias. Existem vários tipos de riscos e que nós podemos verificar, monitorar, checar para obter resultados melhores. Para o apoio da alta direção. Aqui nós estamos falando dentro do programa. O apoio da alta direção. Tem que haver a consciência da função do cargo que exerce. Então, a alta direção, para que ela dê esse apoio, ela precisa ter essa consciência do papel dela, da importância dela para o compliance. E tem que haver o comprometimento de que vai fazer. Porque ela precisa ser, o programa de compliance precisa ser assinado pela alta direção. Então, tem que haver. Tem que haver coerência e bom senso e respeito. Coerência, bom senso e respeito, no sentido de que não vamos fazer um programa exagerado que nós não vamos cumprir. Né? Tem que ter bom senso. Tem que ter o fazer respeitando a história, a característica do próprio órgão. Não é para usurpar, no sentido de fazer correto, usurpar os direitos que já estão ali preservados, as conquistas que já ocorreram.
A alta direção tem que estar em conformidade com os princípios éticos e morais. Por quê? Porque senão ela não vai apoiar. Né? Se ela está agindo errado, se ela apoiar, vai ser contrato de gaveta, vai ser programa de gaveta. Né? Então, tem que ser modelo. Tem que patrocinar e aprovar efetivamente o programa. Porque ela vai ter que ser, o programa de compliance, os resultados, terão que ser apresentados para a alta direção. Ela tem que, para ela serão reportados. Então, se não tem essa função, não faz sentido. Certo? Os códigos de ética e de conduta devem estar em cima da mesa para divulgar os valores, os padrões de comportamento, para zelar pela boa reputação, para definir os mecanismos de resoluções de conflitos, para favorecer e para melhorar as atividades exercidas. Ou seja, quero dizer aqui, precisa tirar o código de conduta da gaveta. Se queremos construir um programa de compliance, o código de conduta tem que sair da gaveta. Ele tem que começar a existir dentro da empresa. E aqui, já caminhando para o encerramento, nós vamos falar um pouquinho sobre o compliance nas leis das estatais. Esse ponto é importante porque traz um modelo. Essa lei, a 13.303 de 2016, é uma lei que depois é interessante vocês leem, porque ela vai trazer um modelo de compliance. Para vocês terem uma ideia de como seria o programa. Claro, lembrando aquilo que nós já falamos. Ela vai trazer um modelo, mas não é copia e cola. É olho e reflexiono se aquilo, faço uma reflexão se aquilo tem a ver com o meu órgão, com a minha empresa. Ok? Então, eu tenho que fazer uma leitura de análise e não leitura de cópia. Uma leitura de verificação se aquilo está coerente com o que nós falamos. Então, o compliance nas leis estatais vale para qualquer empresa estatal, de sociedade de economia mista ou empresa pública. O estatuto da empresa deverá observar regras de governança corporativa. Lembra que lá pela manhã eu falei do tema governança? Vez por outra vocês vão ver esse tema. Escrito como governanças eficazes, governanças somente, ou então como governança corporativa. O que ele está querendo dizer? A gestão tem que ser eficaz. É isso. Toda vez que vocês verem esse tema, já sabem. A gestão tem que ser eficaz. Tem que haver transparência. Então, para a gestão ser eficaz, há que haver a transparência. E prática de gestão de risco e de controle interno. Né? Ou seja, a auditoria interna tem que funcionar. O compliance tem que funcionar. Tem que fazer acontecer. As áreas de gestão têm que acontecer. Isso aqui é só porque eu coloquei para a gente ler, se precisa ler. Mas é só o que é empresa pública, o que é sociedade mista. Todo mundo sabe. Não vai destacar muito. As empresas públicas e a sociedade economista deverão observar, no mínimo, os seguintes requisitos de transparência. Elaboração da carta anual, subscrita pelo Conselho, com definição clara dos recursos que estão sendo empregados, dos impactos econômicos e financeiros e dos objetivos que são mensuráveis nos seus indicadores de objetivos. O que isso quer dizer na própria lei? Isso é o texto da lei. Quer dizer que as empresas públicas e as empresas de economia mistas devem apresentar um relatório robusto sobre o que ela faz. Não é simplesmente colocar no site uma informação. Ela quer um relatório completo, mais robusto. Parecendo aquele relatório de sustentabilidade. Sabe aquele relatório? Vocês já viram um relatório de sustentabilidade? Quem já viu? De empresa privada. É um livro, assim.
Então, é esse o sentido aqui. Ele vem com várias informações de como é a gestão, de como tem sido feito, das contas, dos resultados, dos projetos, do que tem capacitado os seus profissionais. O órgão que não capacita os profissionais está com a gestão com algum problema. Não é? Porque, daqui a pouco, vejam que modernidade aqui. Cada um de vocês com a possibilidade de ter o acompanhamento aí na mesa, com os computadores. Isso é modernidade. Mas não é modernidade porque a gente acha que é bonito. É dar acesso, é facilitar, é valorizar o seu servidor. Esses pontos são importantes. Então, é nesse sentido. Divulgação tempestiva e atualizada. Tempestiva muitas empresas, elas têm um prazo para apresentar o balanço. O balanço contábil, né? Que é um ponto essencial, que eu não falei aqui, mas é um ponto essencial no compliance, a contabilidade. Mas eu falei em prestações de contas. Então, muitas empresas, elas ultrapassam esse prazo. Por quê? Porque está com problema o seu balanço. Então, elas ficam, enrolam e não apresentam. Então, aqui a lei já está exigindo. Tem que apresentar em tempo, com tempestividade, ou seja, dentro do prazo. Provavelmente aqui vai ter uma portaria dizendo qual é o prazo, né? Porque precisa da regulamentação. Qual é o prazo? Qual é essa tempestividade? 3 meses, 4 meses? Tem que haver. E aqui, olha, veja o quanto desceu, o quanto adentrou na discussão a lei. Das atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômicos e comentários, por isso eu destaquei, comentários dos administradores. Comentários para quê, gente? Para saber se está havendo algum ilícito. Sabe o que esses comentários? É gravar as atas, sabe? E manter os anais. Geralmente, a gente pega a ata, alguém vai fazendo na hora e depois ajusta e publica, não é assim? Pois é. Então, mas eu quero ver os anais da ata. Eu quero ver a ata mesmo. Aquilo que foi dito. Porque na ata tem que escrever exatamente como a pessoa falou, não é assim? Então, eu quero a ata, aquela completa, não a que você fez para publicar. Porque, às vezes, a gente não publica porque tem algumas coisas que é próprio da instituição, que quer resguardar. Não precisa ser exposto, é sigiloso. Mas aqui, para a estatal, ela precisa apresentar ao Conselho Administrativo. Então, e das suas políticas e práticas de governança. Ou seja, como é que nós estamos fazendo essa governança? E, inclusive, a remuneração dos servidores, do trabalhador. Porque, eu não sei se vocês viram, algumas empresas apresentaram aí, alguns presidentes ganhavam valores absurdos, né? Inclusive, foi assim que veio no judiciário aquela discussão do auxílio moradia, por conta da transparência. Ninguém sabia daquilo. A transparência contou. Então, além disso, como requisito de transparência, é a divulgação das informações, política de distribuição de dividendos. Então, eu tenho que saber quanto ganha. Quem tem conta aqui no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, recebe, não é? Um documento informando dos dividendos. Quem tem aplicação, recebe, vai receber. Elaboração e divulgação em notas explicativas das demonstrações financeiras. Por quê? Porque, às vezes, aquele presidente, aquela pessoa que compõe o conselho, não é um contador, não é um economista. Então, ele não entende muito bem como é que lê aquele balanço. Então, eu quero as notas explicativas, para ficar muito claro. Política de transações com partes relacionadas. Como é que estão os meus negócios? Precisa ser disposto nessa carta. Ampla divulgação ao público, em geral, dessa carta de governança corporativa. E ela deve ser escrita em linguagem clara e direta, ou seja, em linguagem que qualquer pessoa possa saber. Linguagem de nível comum. E olha o relatório aqui, de sustentabilidade.
Vocês viram que eu destaquei lá 3 temas, nós vamos falar no milênio. Ética, compliance, integridade. Governança e sustentabilidade. Sustentabilidade por quê? Porque a gente precisa fazer projetos que atendam à sustentabilidade. Precisa ter ações. E essas ações tanto são internas quanto externas. E aqui, a empresa pública e a sociedade econômica mista, elas devem adotar os controles das ações dos administradores e empregados, da área de responsabilidade, de cumprimento de obrigações e de gestão de risco, e das auditorias internas e dos comitês de auditorias. E deve ser elaborado, divulgado, código de conduta e integridade. Viram? É já uma lei, é uma lei de 2016, reforçando a ideia de que tem que ter compliance dentro do órgão. E aqui ela descreve, no artigo 9º, o que tem que ter. Princípios e valores e missão, orientação sobre a prevenção de conflitos e de interesses, a vedação da corrupção e da fraude, instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do código, canal de denúncia. Esse canal de denúncia é interno e externo, porque a população precisa ter essa oportunidade de fazer. Já falei aqui. A área responsável deverá, é o contrário, mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação, que é o que nós falamos aqui, da questão trabalhista, sanções para o caso de violação da integridade e treinamento periódico, no mínimo anual, para todos os trabalhadores. A área responsável ela deve ser vinculada ao diretor do presidente. Quero dizer, perceberam onde está a área de compliance? Lá em cima. Deve ser liderada por diretor estatutário. Então, nas empresas públicas e nas empresas de economia mista, o nível é diretor. E por que tem que ser estatutário? Para não ser mandado embora, né, quando a gente não gostar da ideia que ele deu. Para não ser despedido assim de graça. O Estatuto Social deve prever as atribuições da área, bem como os mecanismos para a sua atuação independente. Compliance tem que ter atuação parecida com a de vocês, independente. Tem que ter independência. A área de compliance tem que ter independência, senão não funciona. Porque ela vai atuar em todas as áreas, mas não é o olhar de inimigo. Pronto, agora nós criamos a área inimiga. Não, tira o "i" e fica a área amiga. O compliance é a área amiga, a área que quer que nós tenhamos boas relações. Vai exigir, vai dizer que eu estou errado? Vai. Mas é necessário. É o bem necessário. É o bem necessário. A auditoria interna deverá ser vinculada ao Conselho de Administração e ser responsável por aferir a adequação do controle interno e do gerenciamento dos riscos e processos de governança, dos registros e divulgações dos eventos e transações, visando o preparo das demonstrações financeiras. Ou seja, está reforçando aqui a área de auditoria, a importância da área de auditoria interna, dos controles, porque isso é importante. E isso afeta diretamente o compliance. Como que a empresa ela é íntegra se as suas contas não são? Não faz sentido. O Estatuto Social deve prever a possibilidade de que a área de compliance reporte diretamente ao Conselho de Administração, em situações em que o suspeito seja o presidente. Então, a área de compliance, ela sobe se houver algum ilícito praticado pelo presidente.
Porque não dá para a gente contar a pessoa que está cometendo o ilícito que ela está cometendo o ilícito, não é? Ela não vai, principalmente quando ela tem um poder de comando. Aquilo ali vai parar ali. Então, qual é a ideia? Ultrapassar esta fronteira. É isto que a lei faz. Então, hoje nós tratamos dessas questões do compliance no sentido mais geral, mas no sentido do despertamento. Por que fazer compliance? Por que ser íntegro da legislação? Amanhã a gente vai olhar um pouco mais o programa, o perfil da pessoa que é responsável, porque a gente pode fazer isso. Tudo bem? Eu tenho ainda um tempinho para, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação. Mas o rapaz que eu esqueci o nome, e eu sou boa de guardar nome, mas eu acho que eu não perguntei para ele, é o moço que me deu esses dois coisas de colocar. Deixa eu me ver o que é. Variedade. Ele deu aqui para sortear para vocês. É de colocar, prender no carro, eu acho. Acho que é celular. Isso. Ok? Eu pensei assim da gente fazer um sorteio. Quem que faz aniversário? Hoje é 13, né? Quem que faz aniversário no dia 13? De vocês. Quem que faz? Ninguém aqui faz aniversário no dia 13? Não? Ah, meu Deus. Quem que faz aniversário nesse mês? Ninguém? Nossa, vocês nasceram todos em outros meses, é? Tá bom. Dá uma outra ideia aí para sortear. São 2. Ah, é o seu. É o seu? Ah, muito bem. Então, eu vou falar um número e... eu vou falar 2 números. E vai ser o número de nascimento. O final do nascimento, data de nascimento. 70. Nossa, todo mundo jovem. Ali, ó, 70. É o ano, é 70. Como que é seu nome? Kátia? Kátia, parabéns. Vou falar outro ano. 82. 82? Não? Obrigada. Vamos ver. 82 não. Então tem que ser para trás, é isso? Ou para frente? Ah, peguei bem. Não, peraí, 81 não, né? Pode ser o dela, 81? Gente. Então, muito obrigada por vocês me ouvirem e terem me ouvido hoje, viu? Foi muito bom estar com vocês. Até amanhã às 8h30. Até amanhã às 8h30. Eu chego. Muito bom, muito obrigada. Valeu.